Neste vídeo, a história da fundação e desenvolvimento da Assembleia de Deus no estado do Maranhão. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. As atividades da Igreja Assembleia de Deus foram iniciadas extraoficialmente em São Luís no ano de 1921, através do trabalho do pastor colombiano Clímaco Bueno Asa, enviado ao Maranhão pela Igreja-mãe de Belém do Pará. O pastor Bueno Asa recebeu a Jesus como Salvador em 1913 em Belém do Pará, ingressando na Igreja Assembleia de Deus logo nos seus primeiros anos de fundação no Brasil. Ele chegou a ser auxiliar do pioneiro Daniel Berg, de quem também era amigo próximo e aprendiz. Bueno Asa iniciou o trabalho de evangelização na capital maranhense no final de 1921, distribuindo folhetos e afirmando a mensagem simples de Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O primeiro casal a receber a salvação em Cristo Jesus, Propécio Lázaro Lobato e Ana Almeida Lobato, cedeu a própria residência para a realização dos primeiros cultos de oração e ensino da Palavra de Deus, e no dia 15 de janeiro de 1922, deu-se origem oficialmente a Igreja Assembleia de Deus em São Luís, situada na Rua 7 de Setembro, Centro. Também nesta data, foi realizado o primeiro batismo em águas, oficializando os novos membros recém-convertidos e também a primeira celebração de Santa Ceia. A Igreja Assembleia de Deus em São Luís foi mantida pela Igreja Assembleia de Deus Belém do Pará até o ano de 1947, quando passou a ter a administração própria. Lista de pastores que presidiram a Igreja Assembleia de Deus em São Luís, no Maranhão. Pastor Clímaco Bueno Asa, 1922. Pastor Manuel da Penha, de 1922 a 1927. Pastor Nel Július Nelson, no ano de 1927. Pastor Manuel César presidiu a Assembleia de Deus em São Luís de 1927 a 1932. Pastor Luiz Higino de Souza presidiu de 1932 a 1935. Pastor Januário Norberto Soares, de 1935 a 1937. Pastor José Bezerra Cavalcante, de 1937 a 1939. Pastor Deocleciano Cabralzinho de Assis, de 1939 a 1941. Pastor Francisco Pereira do Nascimento, de 1941 a 1944. Pastor José Leonardo da Silva, de 1942 a 1943. Pastor José Ramos, de 1944 a 1947. Pastor José Pinto de Menezes, de 1948 a 1952. Pastor Francisco Moisés Garcia presidiu a igreja no ano de 1953. Pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, de 1953 a 1956. Pastor José Teixeira Rego,
Presidiu interinamente a igreja no ano de 1956. Pastor Estevam Ângelo de Souza, de 1956 a 1996. Pastor José Guimarães Coutinho, de 1996 até os dias atuais. É impossível contar a história da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão e não mencionar o estimado pastor Estevam Ângelo de Souza, reconhecido não somente pelos fiéis, mas também por toda a sociedade maranhense como um grande líder. Quando assumiu a presidência da igreja, contava com apenas 3 templos. Ao final da sua administração, deixou 167 templos construídos. Nessa gestão, também foram criados o Colégio Bueno Asa, a Fundação Cultural José Romão de Souza e a Rádio Esperança FM, cujo prédio que abriga a sede foi construído em sistema de multirões, sob a coordenação do pastor Estevam. A inauguração da Esperança FM foi um marco para a Igreja Assembleia de Deus, que passou a contar com um importante veículo de comunicação para propagar a mensagem de Cristo aos 4 cantos de São Luís, chegando também a muitos municípios maranhenses. O pastor Estevam faleceu no dia 14 de fevereiro de 1996, vítima de um acidente automobilístico. Deixou vários livros publicados, importantes obras concluídas e um legado imensurável para a Assembleia de Deus em São Luís. Pastor José Guimarães Coutinho. Desde 1996, a Igreja Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão está sob os cuidados do pastor José Guimarães Coutinho. Com seu peculiar jeito de ensinar a palavra de Deus e uma visão de crescimento, o pastor Coutinho empreendeu um grande projeto de expansão da igreja. Implantou o sistema de áreas de trabalhos pastorais que dinamizou as atividades da igreja, fazendo com que a igreja em São Luís alcançasse praticamente todas as regiões da capital, estando presente tanto nos bairros de periferia quanto nas áreas nobres de São Luís. Outro marco foi a implantação de um arrojado projeto missionário através da Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em São Luís, criada logo no primeiro ano da gestão do pastor Coutinho. Hoje, a Igreja Assembleia de Deus em São Luís está nos 5 continentes, tribos indígenas e em áreas urbanas, levando a palavra de Deus a todo o mundo. A Igreja Assembleia de Deus em São Luís não se preocupa apenas com o aspecto religioso e espiritual, mas desenvolve também diversas ações de caráter social, visando beneficiar toda a comunidade ludovicense. Anualmente, realiza a campanha de doação de sangue, intitulada Vem Doar, em parceria com o Hemomar. Através desse projeto, os fiéis da Assembleia de Deus são estimulados a exercerem o ato de solidariedade e amor ao próximo, e centenas de bolsas de sangue são arrecadadas para abastecer o Hemomar e ajudar a qualquer pessoa que necessite desse tipo de ajuda, independente se é ou não membro da igreja. A Igreja Assembleia de Deus em São Luís também realiza a ação social chamada Assembleia de Deus Cidadania, idealizada pelo pastor Coutinho e realizada pela Assessoria de Assistência Social da Igreja. Nesse projeto, a Assembleia de Deus faz parceria com diversas instituições como Defensoria Pública, SESC, Senado, PROCON, faculdades e universidades de São Luís e centenas de voluntários da própria igreja promovendo um dia de cidadania e serviços relevantes para a população. A Assembleia de Deus em São Luís está intensificando os preparativos para a celebração do centenário. Os fiéis espalhados em todas as congregações têm se empenhado nas orações voltadas para o crescimento da igreja. Enquanto isso, a Assembleia de Deus em São Luís continua com o seu trabalho de evangelização
ensino da palavra de Deus e ampliação das obras sociais, cumprindo a sua missão na terra. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.